Fica à vontade, gente. O Sérgio vai ler a palavra para a gente, vai ministrar o louvor. Eu espero que quem está aqui é porque tem que estar aqui, né? E isso é importante. Quando vocês vierem, tragam pessoas que vocês acham que precisam escutar uma mensagem, né? Nós não nos aprofundamos muito aqui em temas por causa do tempo, né? E vamos adiante. Sérgio, é com você. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, até comentei ela com o pastor, não sei se ele lembra, que está lá em Isaías 43, 19, 21, 22. Deus falou comigo que isso vai acontecer na Transpeça aqui. Algo novo vai acontecer na Transpeça. E eu creio que é uma etapa nova da Transpeça. Né? E aqui fala assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber o meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amém. Amém. Eu creio que vai acontecer algo grandes coisas nesse lugar, até mesmo para nós louvarmos o Senhor. Amém. Isso nós estamos fazendo aqui é algo muito importante, impactante, né? Das mensagens, né, que o pastor traz aqui, sabe? E Deus está forjando o teu povo para algo maior. Amém. Amém, gente. Obrigado pelas palavras. Vamos ficar de pé? Quer ver algo novo aqui? Vamos ficar de pé, gente? Todo mundo quer viver, não quer? Essa música fala sobre isso. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o teu amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Nós queremos te conhecer, Deus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos declarar, todo mundo quer viver. Eu quero viver algo novo. Oh, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Oh, glória a Deus, Senhor Jesus, abençoe essas pessoas que estão aqui, Pai amado. Se elas estão aqui é por um propósito. Quem era para estar aqui, está aqui, Pai, para ouvir a sua palavra, Senhor. A sua palavra, Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Que o Senhor possa transformar esse momento, que o Senhor possa dar sabedoria para as pessoas, para elas receberem a mensagem, Pai. Para que a mensagem possa tocar elas, Pai. Em nome de Jesus, a palavra que o Senhor me deu, a palavra que foi dada, a palavra não volta vazia. Em nome de Jesus, que toque pelo menos uma das pessoas. Uma delas, Pai. Alguém que precisa ouvir a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, Senhor Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Bem-vindo, querido. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Amém, Senhor Jesus. Incendeia este lugar, Deus. Amém, Senhor Jesus. Toca os nossos corações, Espírito Santo. Pai, que nós viemos, ó Pai, absorver cada palavra, Pai, que for ministrado neste lugar. Deus, aquebrando nossos corações, Deus, para que a Tua palavra penetre e a semente entre nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nós te louvamos, nós te adoramos, porque eu sei que o Senhor fará algo novo neste lugar, nos corações de cada um aqui, ó Pai, o Senhor renovará suas forças, o Senhor dará força ao cansado, vigor aquele que não tem nenhum vigor, assim como diz Isaías 40, 29. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Que eu tomei pouco. Não, relaxa. A gente tem pouco tempo, temos 15 minutos, vou tentar passar a mensagem em 15 minutos, tá? Para liberar o pessoal meio de meia. Gente, pode se assentar, Sérgio, obrigado pelo teu carinho. Se quiser sentar ali, Sérgio, fica à vontade. Gratidão, gente, por estar aqui. Eu vou botar uma musiquinha de fundo. Eu gosto de uma musiquinha de fundo, porque cria aquele ambiente maravilhoso do louvor. E eu queria agradecer vocês que estão aqui hoje, e como eu falei na mensagem que eu mandei antes, sobre frustrações, né? Hoje a gente passa por tanta coisa na vida, né, gente? Tanta coisa na nossa vida, todo mundo tem a sua luta, todo mundo tem a sua guerra, todo mundo tem a sua batalha, né? Jesus está sempre conosco, a gente sabe disso, mas a nossa vida não é uma vida de tranquilidade, é uma vida de paz. Quem tem Jesus no coração experimenta aquela paz que, por mais que nós tenhamos a tribulação, por mais que nós tenhamos etapas na nossa vida, o processo que a gente passa, a gente tem paz, né? Quando a gente realmente entende que Jesus, o Espírito Santo que Ele deixou para nós, quando Ele subiu aos céus, nos dá paz, quem carrega a marca da promessa, né? Quantos já escutaram isso, a marca da promessa? E a marca da promessa é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então todos nós temos isso, nós que estamos aqui, nós temos essa dádiva, essa bênção, esse presente que Jesus deixou quando Ele foi para o céu antes dele voltar. Espero que seja breve. E para a gente ficar em paz, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações da vida. Isso é muito importante. A gente sempre vai ter frustração, gente. Sempre vai acontecer coisas na nossa vida que não era esperado, que não era planejado. Risco a gente calcula, mas o inesperado a gente não consegue calcular. Eu não estou falando de tragédia, não. Estou falando de coisas do dia a dia. Coisas que quando a gente menos espera, muda o rumo da nossa história, muda o rumo da nossa vida. E se a gente se desesperar e deixar de fazer o que a gente faz de melhor, a nossa entrega, o jeito da gente agir, o jeito da gente se portar, se a gente mudar o nosso comportamento por isso, Deus não se agrada disso e isso não vai nos trazer benefício. Não adianta a gente ficar ansioso diante de situações, nos desesperar, meter os pés pelas mãos, desistir, jogar tudo para o alto, porque uma determinada situação mudou. Deus sabe todas as coisas, Ele tem o controle da nossa vida. É Ele que nos rege. Se é propósito dEle isso, vai acontecer e você não vai conseguir mudar. Muita gente luta com as próprias mãos em todas as situações, não pede ajuda de Deus e depois não sabe por que não consegue romper, não consegue resolver alguns conflitos. Conflitos todo mundo tem, família, trabalho, nós temos. O que a gente tem que saber é administrar isso de uma forma que manifeste os frutos do Espírito que Deus deixou para nós. Bondade, sabedoria, benignidade, amor, compaixão. Tem uma série de virtudes que a gente precisa praticar. E eu quero aqui contar para vocês, brevemente, todo mundo conhece a história de José, todo mundo sabe o que José passou a fundo, nem todos sabem a história de José. José foi um homem perseverante, que apesar de toda a dificuldade que ele encontrou, ele não cedeu, ele não se corrompeu, ele não desanimou, ele não desistiu. Ele lutou, ele perseverou, ele manteve a sua integridade, o seu caráter, a sua fidelidade, a sua honra, a sua lealdade a Deus.
E Deus honrou ele. Deus mudou os caminhos dele quando ele foi traído pelos irmãos. Por causa de quê? Inveja, ciúme. Porque o pai tinha ele talvez como preferido. E os próprios irmãos de José traíram ele. E a história se desenvolveu como eu vou contar aqui para vocês. E no fim, pelo caráter dele, aprovado, pela honestidade, pela entrega, pela dedicação, por não desistir, por não mudar o curso da história, ele foi honrado e ele virou governador do Egito. Ele alimentou populações, milhões, inclusive os próprios irmãos. No final da história, que traíram ele, ele perdoou e ajudou os irmãos. É isso que a gente tem que ter em mente. As dificuldades, elas existem, sempre vão existir. Nós temos é que tratá-las e agir com sabedoria para poder superar isso e viver em paz, senão a gente não vai ter paz. Então, vamos relembrar a história de José. Ele era um jovem cheio de sonhos e esperança. Era filho favorito de Jacó. Essa preferência gerou inveja e ressentimento entre os seus irmãos. Ele tinha sonhos dados por Deus, onde ele via sua família curvando diante dele, e esses sonhos, em vez de trazerem união, alimentaram ainda mais a inveja dos irmãos. E os irmãos, numa determinada oportunidade, acabaram vendendo ele como escravos, né, para mercadores ismaelitas que passavam no momento que ele foi jogado na cisterna, pelaram ele, né? Os irmãos tiraram a túnica que o pai dele deu para ele, jogaram ele dentro de uma cisterna, de um poço fundo lá, né, achando que até que ele tinha morrido, iam deixar ele para morrer. Rubens, que foi o irmão mais velho, disse, não vou deixar o menino morrer. Tirou ele de lá e ele acabou sendo vendido como escravo para uns mercadores que passavam. E ele acabou chegando lá, foi comprado por Potifar. Potifar é um oficial do Egito, oficial do faraó e capitão da guarda egípcia. Lá no Egito ele começou a sua nova vida como servo, como escravo, ele servia. Realizava tarefas humildes na casa do Potifar, que era um palácio, né? Mas ele se destacava pela sua integridade, dedicação e, sobretudo, fé inabalável. Potifar percebeu o talento de José e promoveu ele a administrador de toda a sua casa. Mal sabia ele o que esperava. Dizem que José, alguns estudos, ele acabou, por causa do trabalho dele, que ele fazia, ele acabou se tornando um homem muito bonito. E a mulher de Potifar ficou interessada nele, carnalmente falando. E ele, mais uma vez, se demonstrou um homem íntegro nas investidas dessa mulher. Ele fugia dela. Ele fugia dela. E numa dessas, ela, por vingança, armou uma arapuca para ele, né, armou uma cilada para ele, onde ele acabou sendo preso, acusado injustamente pela mulher de Potifar. Ele passou 2 anos na prisão, inicialmente. Às vezes a gente é injustiçado, gente. Quantos aqui já foram injustiçados? Além de mim. Quantos aqui já foram injustiçados além de mim? No trabalho, na sua vida pessoal, todo mundo já foi injustiçado. A gente não precisa se defender, gente. A gente não precisa se defender de injustiça. A gente tem que continuar a nossa jornada. Nós não precisamos nos defender quando nós somos inocentes, quando você tem a consciência tranquila, quando você tem a sua mente limpa, quando você sabe da sua verdade. Nós temos um defensor maior. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E Ele dá um jeito. Ele sempre vai dar um jeito. Então José ficou fiel aos seus princípios e mesmo na prisão ele continuou fiel. E isso rendeu a confiança do carcereiro. Lá na prisão José era o professor, né? Ele era a pessoa de confiança do carcereiro. Os prisioneiros confiavam nele, as pessoas confiavam nele. E ele manteve a sua integridade, né? E lá ele interpretou sonhos de 2 oficiais, quem não sabe da história, era o copeiro e o padeiro, que estavam presos lá. Os 2 estavam presos. Ele interpretou 2 sonhos dos 2, e um dos sonhos ele falou, olha, infelizmente esse sonho você vai perder a sua vida. Ele sonhou com a pomba, né? A história é longa. E o outro sonho, ele disse para ele, olha, você vai ser justiçado, amanhã você vai estar novamente no seu lugar de trabalho. Novamente o faraó vai te dar a chance de voltar
você foi, né? Você vai voltar para o seu lugar de trabalho. Você vai ter o seu posto de volta, né? Você vai ser honrado ter seu posto de volta. E dito e feito foi o que aconteceu. E esse rapaz voltou para o seu posto de trabalho e esqueceu de José. Nunca mais lembrou de José. E José ficou mais tempo na cadeia, mais tempo na prisão lá. A Bíblia não fala certo quanto tempo ele ficou, mas foram muito mais do que os 2 primeiros anos, né? Ao todo foram 13 anos da época que ele saiu lá da cisterna até ele virar governador do Egito. Então é muito tempo, gente. E ele não perdeu a sua integridade, a sua entrega, a sua honestidade, o seu caráter, a sua fé. E continuou. E um belo dia, o copeiro lá de Potifar, ele teve um sonho, né? Ele sonhou com 7 vacas magras, comendo 7 vacas gordas, 7 espigas de milho queimadas, destruindo espigas boas, e o faraó sonhou com aquilo e José foi lembraram de José. Ó, tem um interpretador de sonho lá. Ele interpreta sonhos e o faraó mandou chamar ele. Ele interpretou o sonho do faraó e disse, olha, você vai ter 7 anos agora de vacas gordas, de muita produção, de muita colheita, só que depois desses 7 anos você vai ter 7 anos de escassez. E faraó acreditou, confiou nele e isso aconteceu. O faraó plantou, colheu, armazenou nos seus celeiros e depois de 7 anos veio a desgraça, entre aspas. 7 anos de escassez completa, de fome, que se não fosse o que estava guardado, que José preveu, que José, né, falou para ele, o povo ia passar fome. José foi então abençoado e acabou se tornando governador do Egito. Deus honrou ele, por causa da lealdade, por causa da persistência, por causa da entrega, da excelência dele. Ele não desistiu. Ele não desanimou, as coisas não saíram como ele queria. Não saiu como planejado, não era isso que ele tinha planejado para a vida dele. Quando que um jovem ia imaginar que ia ser traído pelos irmãos, ia ser jogado numa prisão, ia ser enganado, injustiçado? Mesmo assim, ele manteve as virtudes dele, a fé dele, e Deus honrou a vida dele. E por que eu contei essa história? Porque eu quero trazer isso para os dias de hoje. Trazendo essa história para os dias de hoje, a vida de José reflete experiências que muito nós enfrentamos no trabalho, na família e na vida social. E é aqui que eu quero chegar. No trabalho, a gente precisa agir com excelência e integridade, sempre, independente da situação. A experiência de José nos ensina que em qualquer circunstância, seja na prosperidade ou na adversidade, a excelência e a integridade são essenciais no nosso trabalho. Isso significa não apenas realizar as nossas tarefas com o máximo de qualidade, mas também manter os nossos valores, sendo honestos. A gente precisa ser honesto, justo em tudo que fazemos. Assim como José foi promovido pela sua dedicação e retidão, mesmo em meio à injustiça, na vida atual, aqueles que trabalham com excelência, integridade e se destacam, ganham respeito e confiança e a maioria das vezes são abençoados com oportunidades maiores. Então, mesmo que você sofra alguma coisa que não é legal para você, que não parece ser legal dentro do trabalho, mantenha o seu foco, mantenha aquilo com que você foi trazido para cá para fazer. Você não precisa boicotar as coisas, não precisa fazer de conta que está trabalhando, você precisa fazer o que você foi chamado para fazer, porque você não sabe, mas muitas pessoas observam. Deus observa sobretudo e pessoas nos observam o tempo todo. E é nessas horas que as oportunidades nos aparecem. Se você se torna um adverso, uma pessoa avessa, uma pessoa que só causa problema, uma pessoa que não sabe lidar com as dificuldades, você se torna um empecilho. Você não se torna parte de um todo. E isso não é bom para você. Isso nunca vai ser bom para a gente. Não adianta você querer ser valorizado se você é uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço, para quem não sabe, é algo que te atrapalha a vida de outra pessoa. Se você é uma pedra de tropeço no caminho de outras pessoas. Naturalmente, pessoas assim são segregadas.
Ou elas mudam, ou elas não ficam. Então, mesmo diante de mudanças, mantenha a sua qualidade, mantenha aquilo que você foi chamado para fazer com excelência, porque isso vai reverberar e vai corroborar para você mesmo. Isso é para você, não é para ninguém não, gente. Faça as coisas não para os homens, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque Deus enxerga e as pessoas enxergam em você. Trabalhe com excelência, com qualidade, com dedicação. Tem um versículo na Bíblia, Provérbios 22, 29. Viste que o homem diligente é habilidoso, dedicado, competente, né? Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, pois não permanecerá entre os de posição inferior. Então, se você faz seu trabalho com excelência, com dedicação, gente, pode ter certeza que você vai ser honrado. Então, mesmo nas dificuldades, faça o que você faz de melhor. Não mude a sua postura, o seu comportamento. Deus vai te honrar. Amém, gente? Na família, a família é sobre reconciliação, sobre perdão. Apesar da dor e injustiça, José escolheu perdoar e se reconciliar com a sua família. Ele perdoou seus irmãos no final. Essa é a melhor escolha. Essa atitude é um poderoso exemplo para a gente. Conflitos, mágoas, desentendimentos na família são inevitáveis. Não existe aquela família da... Quem lembra aí eu vou entregar a minha idade agora, tá? Quem lembra da propaganda da Doriana todo? Então, a vida não é assim, gente. A vida... a família tomando café da manhã, aquela tampinha... A vida não é assim, gente. A vida é cheia de dificuldades. É cheia de dificuldade em famílias. Só que se a gente escolher viver em conflito, viver com rancor, com ressentimento, você não vai ter paz nunca. Você nunca vai ter paz. O perdão, a reconciliação, às vezes não é nem para o outro, nós já falamos sobre perdão aqui. O perdão não é para o outro, o perdão é para você se libertar e poder viver em paz. Se todo mundo tivesse a atitude de perdoar, o mundo seria melhor. Não haveria ressentimento, não haveria mágoa, não haveria rancor, não haveria vingança. As pessoas se ajudariam. É isso que a gente aprende com o Evangelho, a gente aprende isso com Jesus. É só ler o Novo Testamento. Se você não leu a Bíblia ainda, leia o Novo Testamento pelo menos, no início. Depois volta lá para trás. O Novo Testamento está cheio. O tema central da Bíblia é o amor e o perdão. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Por um momento Deus abandonou ele, por isso que ele disse, ó Deus, por que me abandonastes? Não é que Deus abandonou ele, para que ele pudesse absorver o pecado do mundo, Deus precisou sair da presença dele. E o pecado do mundo todo entrou no corpo dele. Aquilo foi a parte mais doída de toda a via sacra de Jesus. Ele sentiu na carne os nossos pecados. Eu estou todo arrepiado aqui, gente. E mesmo assim, Deus perdoou. Então a gente precisa perdoar e se reconciliar com pessoas, principalmente na nossa família. Família é a base. Família é a segunda rocha. A primeira rocha é Jesus, é o Evangelho. Construir a casa sobre rocha. A família é um alicerce na nossa vida. Então perdoa, gente. Perdoa seu irmão, perdoa seu primo, perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Perdoa, perdoa. Vai te fazer bem. A gente só dá valor para as coisas depois que a gente perde. Quando eu perdi a minha família, eu vi o quanto eu perdi. Quanto tempo eu perdi de desentendimento com meu irmão, porque ele tinha pensamentos diferentes do que o meu. Porque ele tinha opções diferentes do que a minha. E depois que ele morreu, a gente sente falta. Mãe, pai, quem tem mãe e pai vivo, valorize sua mãe e seu pai. Filhos, abençoa os seus filhos. Seus filhos é o legado que você vai deixar para eles. O que você ensinar para eles é o que eles vão levar para frente. Então, aprenda a viver com qualidade. Eu sempre acabo descambando para a família, porque esse é o tema central das minhas ministrações. É o amor ao dinheiro, é a prosperidade
e a família. As pessoas confundem prosperidade com riqueza material, e não é só isso. Mas eu não quero fugir aqui. Então, Mateus 6, 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A gente pede tanto para Deus perdão por algumas coisas e não é capaz de perdoar. E às vezes é coisa tão simples, às vezes é uma bobagem. É uma bobagem, é uma coisa que não tem importância nenhuma e a gente não perdoa. Passa a vida inteira querendo se vingar ou ignorando uma pessoa da sua família por uma besteira, por orgulho, por vaidade. Nós já falamos muito sobre perdão aqui em outras ministrações, né? Na vida social, gente, na sociedade, José, mesmo quando estava na prisão, utilizou os seus dons para ajudar os outros. Ele ajudou muita gente, mesmo na cadeia. Independentemente das circunstâncias, servir nos conecta ao propósito de Deus, nos molda e nos posiciona para sermos usados por Ele de maneiras que muitas vezes nem imaginamos. Quando a gente serve com integridade, principalmente com humildade, demonstramos compaixão e contribuímos para que o ambiente de cooperação e crescimento, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Então, sirva, ajude os outros. A maior virtude do ser humano é a humildade e a servidão. Servir e ajudar, não retenha o conhecimento. Não retenha conhecimento, ajude as pessoas. Você nunca sabe aonde você vai tropeçar lá na frente. Ajude as pessoas. Deus, Jesus morreu, Jesus deixou um legado para nós e nos ensinou o amor e a compaixão. É isso que vai te levar para o alto. Deus derrama favor na nossa vida quando a gente é humilde e é servo. Muitos líderes hoje só estão em posição os que estão, e eu falo aqui da nossa empresa também, porque são humildes e servos. Isso vai derramar o favor de Deus na vida de vocês. E na minha também. E na minha também. Servir. Mateus 23, eu já estou terminando. Mateus 23, 11 e 12 está escrito: o maior de vocês deverá servo, pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. Tá? Está lá no Evangelho de Mateus, Jesus falou isso. Então a gente precisa servir. Servir é um ato de amor. Servir com excelência é um ato de amor. E Deus vai derramar bênção na nossa vida quando a gente serve. Glória a Deus, gente? Glória a Deus. Então, para terminar, para concluir, a história de José nos ensina que as frustrações, por mais que dolorosas que sejam, não são o fim da linha. No trabalho, na sociedade, na família. Frustração não é o fim, gente. A gente é que determina o fim. A gente é que determina o fim se você se posicionar de forma diferente. De forma negativa, depressiva, suicida, diante das frustrações e das coisas que acontecem na nossa vida. Então tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Nós somos mais que vencedores porque nós temos algo muito importante que nós carregamos aqui, ó. Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza absoluta que se a gente conseguir se comportar dessa forma, diante das adversidades, diante das coisas da vida, Deus nos honra. Não é uma barganha com Deus, é uma entrega. Honrar, hoje eu li um vídeo que eu achei o máximo. Honrar pessoas e honrar a Deus não é algo que você faz para os outros ver. Honrar pessoas publicamente, isso é bajulação. Honrar a Deus, honrar pessoas, é algo que você faz do seu coração. Sabe? Então, a honra é algo que também Deus abre o favor na nossa vida. Honra, dedicação e não desistir quando as coisas são complicadas, ok? Por mais que sejamos frustrados em algumas situações, não podemos mudar o nosso comportamento. É essa constância que faz com que Deus nos abençoe. Romanos, para terminar, Romanos 5, 3 a 5 fala. Paulo escreveu essa carta aos Romanos, né? Não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança,
A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que sejamos perseverantes e não desanimemos e não mudemos o nosso comportamento, o nosso caráter, as nossas virtudes, quando passamos por mudanças ou quando passamos por dificuldades. Não muda, não muda, melhora. Melhora. Está com dificuldade? Melhora. Muda o seu comportamento para melhor, mas nunca para pior. Você só vai piorar a situação. Amém, gente? Vamos aplaudir Jesus? Vamos orar então? Eu queria orar por vocês em nome de Jesus, orar pela gente, né? Pai amado, em nome de Jesus, eu agradeço esse momento, Pai. Eu espero que essa mensagem possa ter sido abençoado algumas pessoas, que elas possam entender que mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, Pai, o Senhor está sempre conosco. O Senhor é Pai, meu Pai, o Senhor não quer mal para os seus filhos. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento. Eu creio nisso, Pai. Tudo é para nos ensinar, tudo é para nos moldar. Não é uma prova, Pai, o Senhor não está nos provando, o Senhor está apenas nos ensinando. E eu tenho certeza absoluta, Pai, que nós aqui recebemos essa mensagem e entendemos, Pai amado, que é necessário manter firmeza, manter o nosso propósito e fazer as coisas com excelência, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, nos nossos irmãos, principalmente o perdão, Pai, a excelência, a entrega, o servir, a humildade, a honestidade, o caráter, Pai. Que isso possa ser as virtudes que regem a nossa vida, Pai. Nós não estamos aqui barganhando com o Senhor, nós não estamos aqui fazendo uma troca, Senhor. Eu não vou deixar de fazer as coisas com integridade, com caráter, nós não vamos deixar de fazer isso, porque as coisas não dão certo na nossa vida, nós não vamos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, nós vamos seguir o seu caminho, o seu propósito, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão aqui, as suas famílias que estão em casa, os irmãos que não puderam estar aqui nesse momento, aqueles que não foram tocados. Toca eles, Pai, que eles possam vir, que possam receber a sua palavra, Pai. O seu entendimento, a sua direção, a sua bênção, o seu favor, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia e, sobretudo, a sua graça, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém, amém, amém. Gente, eu queria orar. Esqueci teu nome todo. Como é teu nome completo? Rafael Fialho, a Rafa, ela está indo para uma nova jornada, porque Deus deu uma nova missão para ela. Ela escutou a voz de Deus, ela tomou a decisão certa, eu tenho certeza disso, porque nós já conversamos, né? Um pouquinho. E a gente queria orar pela vida dela, para que Deus abençoe esse novo caminho dela. Ela está saindo da empresa e está indo para um outro lugar. Então, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos aqui, levantamos as mãos para a Rafa, receba, Rafa. Levantamos as mãos para que o Senhor abençoe o caminho dela, Pai. Para que as escolhas que ela fez, baseadas na orientação que o Senhor deu para ela, Pai, porque ela pediu orientação, que a decisão que o Senhor colocou no coração dela, porque nós hoje temos desejos, e todos os desejos que o Senhor coloca, é o Senhor que coloca no nosso coração. Então abençoa a vida dela, essa nova jornada dela, que traga prosperidade para ela, que traga felicidade para ela, para a família dela. Abençoa a vida dela, Pai. Que ela tenha um futuro brilhante, pautados na sua palavra, no seu caráter, no que o Senhor nos ensinou. E eu tenho certeza absoluta que os caminhos que ela vai trilhar serão grandiosos. Amém? Amém, Senhor Jesus. Obrigado, gente.